Nós estamos conversando com o Rabino Leonardo Alanati, aqui em Belo Horizonte, na União Israelita. Eu gostaria que o senhor falasse aqui para nós um pouquinho como é que o senhor vê a comunidade judaica aqui em Belo Horizonte, que retrato o senhor traça dessa comunidade para nós, frequentadores, as celebrações, os estudos, o que acontece aqui? A comunidade judaica de Belo Horizonte, primeiro, são de judeus, os quais os avós e agora bisavós foram imigrantes. Vieram da Europa e diversos países de fora do Brasil no início do século XX, alguns no meio do século XX. Né? E a característica em Belo Horizonte e no Brasil todo é de uma grande receptividade da população brasileira e grande integração do judeu à sociedade brasileira. Então, Belo Horizonte também tem essa característica. São judeus muito bem integrados à sociedade brasileira, falando português fluentemente, participando das celebrações brasileiras, Réveillon, todo mundo celebra. Então, por exemplo, nós temos o Ano Novo Judaico, que é setembro, outubro, mas os judeus celebram também o Réveillon. Acaba ficando no lucro, né? O Ano Novo civil. Então, ganhamos duas celebrações, né? E usando os elementos da cultura brasileira de celebração. Tá? Então, uma característica dos judeus em Belo Horizonte e do Brasil é essa integração. Se você olhar para um judeu típico de Belo Horizonte ou em outras cidades brasileiras, você não vai conseguir diferenciá-lo de um brasileiro. Tá? Ele fala como brasileiro, ele se veste como brasileiro, e tem algumas características brasileiras, porém, novamente, em algumas questões religiosas, em algumas questões culturais, quando você vai conversando com o judeu, aí vão aparecendo algumas diferenças. Né? Então, ainda mantém-se muito essa questão da importância da família, do lar. Tá? Ainda mantém-se muito a importância da educação, da escolaridade. Então, os judeus sempre tiveram uma valorização da educação. Então, você tem um percentual muito alto de judeus que foram às faculdades, que têm diploma superior, muitas vezes até pós-graduação. Isso é mais alto que o normal. Tá? O senhor mesmo dá aula aqui na sinagoga, aqui na União Israelita, mas eu acredito que para todo mundo que tem interesse, mas deve ter um grande número de pessoas da própria comunidade. Sim, os cursos são abertos, mas temos pessoas da comunidade que participam também. Hoje tem quantas pessoas compõem essa comunidade judaica aqui em Minas Gerais ou Belo Horizonte? Mais ou menos. Em Minas Gerais está principalmente concentrada em Belo Horizonte. Isso também é uma característica judaica. Os judeus se tornaram muito urbanos. Então, no mundo todo e no Brasil também, as grandes concentrações são nas principais cidades brasileiras. Tá? Belo Horizonte não é considerado uma grande comunidade judaica. Vivem em Belo Horizonte em torno de 2.000, 2.500 judeus. Tá? As principais comunidades se encontram em São Paulo, 60, 70 mil judeus, e Rio de Janeiro, em torno de 30 mil judeus. E Recife, no Nordeste, não? São pequenos. Porque, historicamente, lá, pelo menos na época do começo da história do Brasil, a comunidade judaica foi bem grande. Foi. Primeira sinagoga das Américas foi Recife, mas a comunidade de Recife é menor ainda do que a de Belo Horizonte. Menor ainda. São questões históricas da sociedade. Né? Novamente, os grandes centros, onde você tem uma vida cultural, onde você tem melhores oportunidades de trabalho, elas geralmente atraem os judeus. Então, eu sei, por exemplo, de muitos judeus do Recife, né? Inclusive eu tenho bisavós enterrados no Recife, mas a grande parte da minha família saiu de lá e foi para o Rio de Janeiro. Tá? Então, eles são atraídos para as cidades onde oferecem melhores oportunidades de estudo e de trabalho. Como todo mundo também faz isso, né? O senhor é um líder religioso.
Então, vamos olhar o judaísmo enquanto religião. Quais são os grandes desafios hoje, a partir da sua experiência mesmo? A juventude tem interesse, está buscando... o que acontece na sua experiência religiosa? O que preocupa o senhor? Preocupações? Sim, a juventude é sempre uma preocupação, porque eu vejo na juventude atual, judaica, um certo radicalismo. Jovens geralmente são um pouco mais radicais. Ou o jovem é totalmente afastado da religião, ou opta por uma religiosidade mais rígida. Tá? Então, por exemplo, eu que sou de uma linha mais moderada, tenho visto nas últimas décadas que os jovens estão preferindo os extremos. E que o pessoal mais moderado é o pessoal mais maduro, até o pessoal mais velho prefere uma religiosidade moderada. A gente vê isso não só nos judaísmos, como em outros grupos religiosos, essa tendência moderna para os extremos. Ou o jovem está totalmente desligado, ou quando está ligado, prefere uma religiosidade mais radical. Outro desafio é, como disse, manter-se judeu, ligado à comunidade, aos valores e aos costumes judaicos e brasileiro, tá? Fazer essa integração de uma forma harmoniosa na sua vida, tá? Então, também a gente vê geralmente pessoas radicalizando ou a religiosidade mais rigorosa, se afastando de diversos aspectos do ser brasileiro, ou então se integrando totalmente à sociedade brasileira e se afastando. Os judeus já sofreram demais com gueto, né? Sim. Não precisa de mais guetos, concorda? Hoje nós temos tantas dificuldades da humanidade. Por exemplo, no Brasil, desemprego, violência urbana, droga, dengue, esse tipo de coisa. E as religiões podem dar uma grande contribuição, participando mesmo da comunidade e até se unindo para esse tipo de trabalho naquilo que dá para ser unido. O senhor, inclusive, já fez parte de grupo de diálogo interreligioso e tal. Como é que a comunidade judaica de Belo Horizonte, aqui de Minas Gerais, se relaciona e encontra com outras religiões? Existe primeiro um encontro informal nos lares, nas escolas, tá? E ele é muito tranquilo, né? Atualmente, vamos dizer, isso é um aspecto positivo. A gente ouve das primeiras gerações que havia um preconceito maior em relação aos judeus, tá? De outros grupos religiosos. Você não ouve isso tanto. Hoje em dia, o pessoal mais jovem fala muito, quando eu me apresento como judeu, existe a curiosidade, tá? Mas não me sinto discriminado. Então, é um aspecto positivo do Brasil. O Brasil tem diversos desafios e problemas, mas um aspecto positivo da cultura brasileira é essa abertura e essa pouca discriminação, pelo menos em relação à figura do judeu. A gente sabe que existe um pouco mais de discriminação em relação ao negro e outros grupos, tá? Mas se a gente comparar também com outros países, eu ainda considero ela relativamente baixa. Tá? Então tem esse aspecto também. O senhor é do Rio de Janeiro, morou em São Paulo, morou em Israel, nos Estados Unidos e agora está em Belo Horizonte. E quando o senhor vai em Israel, é claro que na religião se entende bem, mas as diferenças culturais ainda costumam atritar, ter dificuldade? Em Israel, atualmente? É assim, a diferença sempre se encontra com o novo imigrante. Israel é um país que recebe ondas de imigração, tá? Então, o novo imigrante pode ser um russo, pode ser um etíope, pode ser um brasileiro. Ele, inicialmente, vai ter um pouco mais de dificuldade, tá? Pode até, dependendo de onde, por exemplo, os brasileiros são muito queridos em Israel. Então, judeu brasileiro, ou até o brasileiro turista não judeu, que vai a Israel, é bem acolhido.
Nós temos inúmeros grupos cristãos que fazem visitas, eles são muito bem acolhidos. Agora, dependendo de outros países, a sociedade israelense pode criar alguma preconceito que vai demorar alguns anos até que esse imigrante seja integrado e participe aí plenamente da cultura israelense, da nacionalidade. E também depende muito de onde se vai em Israel, né? Porque os próprios judeus de Israel às vezes têm dificuldade de entendimento entre si por causa das grandes diferenças que existem entre eles, não é verdade? Sim, sim. Os bairros mais conservadores, né? Hoje em dia eu diria que a principal diferença em Israel é também de um número crescente de judeus ultra-ortodoxos, ultra-religiosos. Tá? Então, nós temos, um lado, uma população de judeus ateus em Israel, outro lado, uma população de judeus ultra-ortodoxos religiosos, e esses grupos, às vezes, entram em confronto. Tá? Então, novamente, o problema com os extremistas. Esse é um desafio atual da sociedade israelense. Ok, a gente volta já já. Nós estamos conversando aqui com o Rabino Leonardo Alanat, em Belo Horizonte.